Pensa no seguinte, Elisa cuidou da vida, tem um sonho lindo, que é o que vai acontecer dali a pouco. O que é o sonho? Ela vai ter um encontro, ela é sozinha, ó. Bota ela ali, ó. Ela vai ter um encontro. Ela quer ganhar a vida direitinho, montou um negocinho e ela passa a tarde no computador, ali ela encontrou uma pessoa. Elisa encontra essa pessoa e comenta com uma amiga. Finalmente eu vou ter um encontro. Onde você conheceu? Conheci na internet. Esse é o erro de Elisa. Põe no Cidade. Um ex-marido, um guarda civil metropolitano há 28 anos na corporação. Um homem que foi suspeito de matar a ex-mulher. A justiça não resolve nada. Os primeiros suspeitos foi eu e meu filho, né? José foi casado por 25 anos com Maria Elisa Alberto Frias, de 52 anos. O casal teve 2 filhos, Leandro, que é policial militar, e Gláucia, a caçula da casa. Do que um dia foi uma família feliz, um crime marcou com tristeza e deixou um rastro de violência. Elisa foi assassinada com golpes de faca. Entre os suspeitos, o ex-marido e o próprio filho. José garante que é inocente. O que mais dói não é ser suspeito, não é que isso é normal. Isso é normal. Tem pessoas que viram isso aí. Eu tenho certeza que ali, vizinhos, pessoas que viram, eles não precisam aparecer. Eles dão denúncia anônima, fala quem que é, que eu quero ver essa pessoa na cadeia, ele tem que pagar. Porque ele deixou dois filhos sem mãe. A polícia não teria encontrado provas que incriminassem José e Leandro. Pai e filho teriam conseguido comprovar onde estavam no momento do crime. Ele conta que o filho tinha trabalhado toda a madrugada de plantão e, quando chegou em casa pela manhã, encontrou o corpo da mãe no quarto dela e imediatamente ligou para o pai, que já não morava mais com a família desde a separação do casal. A casa estava revirada e vários objetos foram levados. Uma pessoa que não tinha inimizade com ninguém, né? Uma pessoa boa, a boa mãe. Infelizmente, o casamento acabou, né? Mas a amizade a gente mantinha uma coisa. Nunca houve briga, discussão, nada. Ela precisava de mim, eu estava lá dando assistência, tudo. José reclama da falta de informação que ele e a família teriam tido sobre as investigações do crime e que a polícia não teria chegado a nenhuma conclusão sobre quem seria o assassino da ex-mulher. Pra gente tocar a vida, a gente precisa ter uma solução, né? Pra gente saber o que, o porquê. A polícia acredita que a morte de Elisa foi premeditada e o assassino alguém que teria feito de tudo para ficar no anonimato, que realmente está até hoje. Uma das poucas conclusões que a investigação teria chegado é que o assassino ou a assassina seria alguém próxima do relacionamento da vítima. Isso porque a pessoa, para entrar na casa, teria que ter ou a cópia ou teria entrado com a autorização dela. Quem tinha a chave da casa? A chave da casa tinha eu, minha filha, meu filho e ela. Só nós 4. Elisa morava com os filhos nesta casa que era alugada em Mauá, na Grande São Paulo. Na casa ao lado, ninguém teria ouvido nada na madrugada do crime. As pessoas que alugavam o andar de baixo do sobrado também disseram que não ouviram nada estranho. Nem pedido de socorro, nada. Não deu pra ouvir nada. O delegado do caso disse na época que encontrou uma luva cirúrgica que teria sido usada no crime na rua atrás da casa, com o mesmo lote de uma caixa de luvas que estava no quarto de Leandro, o filho policial da vítima. No dia do crime, por volta de 9 horas da noite, o José, como fazia sempre, telefonou para a ex-mulher. Ele estava em uma pizzaria aqui na cidade e ligou para saber se ela também queria um pedaço de pizza. E ela? E ela respondeu que não. Só respondeu isso. Mas não deu para perceber nada que estava acontecendo. A voz dela até esse momento era uma voz normal, como sempre, ou já aparentava algum tipo de preocupação, que queria desligar rápido, alguma coisa nesse sentido? Ela
É normal, né? Que o a gente não, como eu, né, não fala muito no telefone, né? Se só tá precisando de alguma coisa e tal, ligar, mas tava normal. Até esse momento que eu falei com ela, tava normal. Segundo a polícia, Elisa teria confidenciado para uma amiga, por meio da rede social, que na noite do crime ela tinha um encontro marcado. Ela não teria revelado com quem e nem para onde eles iriam, mas disse que estava feliz, que iria se divertir. Das poucas informações que a investigação conseguiu chegar, sabe-se que Elisa estaria se arrumando realmente para sair porque ela estava maquiada. Cerca de 3 meses antes do crime, Elisa tinha conseguido abrir um negócio, uma loja de açaí, como mostram essas fotos. Agora, o seu José, ele estava separado já há 5 anos, mas ele frequentava a casa da ex-mulher. Ele me disse, inclusive, que eles eram muito amigos. Conversavam até mesmo sobre o assunto relacionamentos. Ela teria conhecido alguém pela internet, por uma rede social, teria se encontrado algumas vezes com essa pessoa, até mesmo namorado, e depois esse relacionamento teria chegado ao fim. E segundo o José, ele mesmo teria dito para a mulher tomar cuidado com essas pessoas que conhece pela internet. O senhor conversou isso com ela? Conversei, falava muito, toma muito cuidado com a internet, isso é muito perigoso. Às vezes quantas vezes eu chegava, às vezes passava lá, tipo 9 horas, uma vez eu cheguei 2 vezes, a porta dela era muito desligada, né? Ela confiava demais. A polícia e a família sempre acreditaram que o assassino seja alguém próximo da vítima. Na noite do crime, as pessoas que moravam com a Elisa, ou seja, o filho, que é policial militar, estava no trabalho. Tinha saído da casa por volta das 6 horas da tarde. O ex-marido, que dormia algumas vezes no imóvel, não estava e falou com ela por volta de 9 horas da noite. A filha estava há 2 dias em João Pessoa, na Paraíba, na casa de parentes. Ela estava de férias. E à porta da casa, alguém que teria a chave ou com o consentimento da Elisa para entrar no imóvel que não foi arrombado. Além disso, os quartos da casa eram trancados com chave, era um costume da família. Já há bastante tempo, Glaucia, vocês tinham esse costume de trancar a porta dos quartos? Tinha. Eu não sei se a pessoa ameaçou ela para ela dizer aonde estava a chave. Mas o que fica mais encucado na minha cabeça é que só abriu a porta do quarto do meu irmão. A porta do meu quarto nem sequer abriu. E a chave estava junto? Estava junto, no mesmo lugar. Essas mensagens foram trocadas entre Elisa e Glaucia. Aqui a mãe mostra que tudo estaria normal. Brinca com a filha sobre a diferença de temperatura entre São Paulo e o litoral onde a filha está. E as últimas palavras de mãe para filha são: aproveita mesmo, filha. Beijos. Toda noite eu choro, penso nela. É muito difícil. E foi uma forma muito cruel. A filha diz que ela nunca desconfiou do pai nem do irmão. Mas para ela sobraram várias interrogações sobre quem teria assassinado a mãe dela e por quê. Ela não consegue chegar a nenhuma conclusão, por mais que se esforce, e apenas diz que se apoia no pai, para tentar esperar o que mais deseja: saber quem matou Elisa, a mãe alegre, vaidosa e que apoiava todos os momentos da filha. Hoje eu me sinto sozinha, um vazio muito grande. E tudo que eu quero na vida é que esse miserável pague por isso, esse monstro, porque o que fez com a minha mãe é algo muito injusto. Olha que nesse momento você vai vendo imagens da CNN, um homem armado de metralhadora saiu dando disparos num restaurante próximo ao Estádio Nacional. O presidente da França estava no estádio, pelo menos 2 pessoas, mortes confirmadas, 7 feridos.
o presidente francês François Hollande estava no estádio onde jogarão daqui a pouco França e Alemanha. Você vai vendo uma tragédia, não se sabe ainda o número de pessoas feridas ou mortas. Essa é uma área popular em Paris. Essa região fica ao norte de Paris, Saint-Denis fica ao norte de Paris, e você vai vendo as imagens até agora. 2 pessoas mortas confirmadas e 7 feridas. Um homem com uma metralhadora saiu atirando para todos os lados. Eu volto com mais informações já já. Olha, a situação nesse momento é muito mais grave em Paris. Já são 18 mortos. Põe a imagem para mim. Você vai vendo nesse momento imagens da rede americana CNN. 18 mortos, pelo menos 18 mortos. A informação é que no Stade de France, onde vão jogar Alemanha e França daqui a pouco, você está vendo aí a imagem do Estado Nacional no bairro ao norte de Paris, em Saint-Denis. Homens-bombas teriam colocado artefatos próximo ao estádio, e também um homem com uma metralhadora russa Kalashnikov saiu atirando. Agora confirmam-se 18 mortos depois do tiroteio. Repito que as informações vão chegando, mas não se tem um número exato ainda de feridos. Todo estava pronto. O presidente francês François Hollande estava no estádio esperando o amistoso quando foram ouvidas explosões e também tiros. Resumo: 18 mortos. Já tem explosões próximo. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma boa noite, um bom fim de semana. Fique com Deus. E nós que vamos continuar aqui em São Paulo, uma tragédia onde ao menos, olha aí, já tem informações de explosões ao redor do Stade de France, o Estádio Nacional, que fica ao norte de Paris. A imagem que você vê é um restaurante cambojano. E aí houve o tiroteio nesse restaurante cambojano. Você vai vendo o homem que entrou no restaurante usava, segundo as primeiras informações, ele estava com uma metralhadora russa Kalashnikov e saiu. E não sabemos ainda se os 18 mortos ocorreram no tiroteio no restaurante, nem foi tiroteio, na execução no restaurante, ou se morreram pessoas nas explosões. Há informações de homens-bombas, raciocinando que o presidente da França estava no estádio. Começa a se ter uma ideia de que possa ter sido um ataque terrorista em plena Paris, em plena capital francesa. Então, para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma boa noite. A informação agora, né, a essa altura,
foi mais um pouco para trás, o tiroteio. Ali a hora agora em Paris são, agora fazer uma conta aqui, 10h47 em Paris. São 10h47, não tenho ainda a notícia, mas a primeira informação é de que o jogo está suspenso. Mas isso, não entendi. O jogo continua, ao contrário, o jogo está transcorrendo normalmente, mas são todas as informações vindas de agências de notícia. Agências de notícia. Há testemunhas de que homens-bombas foram vistos, né? Homens instalando, né? E toda a polícia, todo o serviço de inteligência, né? Franceses, eles o que estão fazendo nesse momento? Além de monitorar todo ao redor do estado de França, onde, repito, França e Alemanha se enfrentam e onde está o presidente François Hollande, com toda uma comitiva, eu não sei, ainda não tenho informações se a Angela Merkel, né, alemã, primeira-ministra alemã, estaria no estádio. Então, resumo, essa informação não se tem. Agora à noite, início ali no meio início da noite, quando já estava tudo jogando normalmente, o que ocorre? Testemunhas dizem que viram homens, né, colocando coisas no chão. Por isso os serviços de inteligência franceses estão procurando agora imagens de câmera de segurança, vasculhando também carros. Então, nesse momento, são essas informações. Corta para mim. Eu vou ter já mais informações e volto com mais informações sobre essa tragédia que aconteceu agora no início da noite, fim de tarde aqui em São Paulo, em Paris, na área norte de Paris, em Saint-Denis. Eu volto. Bota lá. Ela chama-se Josi, mãe de 2 crianças. A última vez que ela foi vista foi com Hélio, o namorado. Os dois se conheceram num salão de cabeleireiro e rapidamente decidiram morar juntos. Só que Josi está morta. E Hélio desapareceu de uma história que começa assim. A morena Josi chama a atenção por onde passa. Vaidosa, a secretária de 31 anos adora usar roupas curtas. Mesmo depois que as 2 filhas nascem, ela continua com o corpo de dar inveja a muita menina. Por ironia do destino, Josi conhece o namorado justamente num salão de beleza. O nome dele é Hélio. Ninguém no bairro acredita quando a desejada Josi vai parar nos braços de Hélio. Hélio trabalha como estoquista no mercadinho e sabe que todo mundo comenta que Josi é muita areia para o caminhão dele. Então Hélio começa a proibir Josi de usar roupas curtas. Sair de casa só acompanhada. Eu tô falando pela primeira vez agora! Você briga comigo todo dia por causa da minha roupa, você reclama todo dia da minha roupa, você veio me dizer que hoje... A coisa piora quando ele perde o emprego. Bonito ele nunca foi, mas pelo menos tinha um emprego. Agora, nem isso. E agora? O que é que eu vou fazer sem emprego? O fim de semana chega e o casal vai para uma festa de aniversário. Antes de sair, Hélio checa se Josi não está com as pernas de fora. Quem manda na casa sou eu e nas suas roupas também, né? Na festa, Hélio não tira os olhos de Josi. É que ele já percebeu que 2 convidados não param de olhar para a moça. Na hora do parabéns, Hélio nem bate palmas. Já tendo tomado um pouco além da conta, quer levar Josi embora.
A discussão começa na rua. Hélio perde a cabeça e agride Josi. Machucando? Por que tá te machucando? Calma você, deixa eu falar. Em casa, a briga continua. O que tá passando com você? Me fala, quem era aquele carinha? Me fala. Até que Hélio pega uma faca. Josi vai morrer. É assim que você quer? Hélio então arruma a mala e foge, sem deixar pista. Uma paixão que fez o casal se conhecer num dia e logo decidir morar junto, na casa dela. Josi tinha 31 anos, secretária executiva, uma mulher bonita que chamava a atenção de todos. Mas, segundo as amigas, só tinha olhos para Hélio. Ela sempre dizia que era muito feliz ao lado dele. Ela sempre falava que ele amava muito ela, que ela tinha encontrado o homem da vida dela. Toda essa paixão começou a desmoronar depois de 1 ano de relacionamento. Os dois não estavam bem, não. Eu via, né, mas... Só que ela não me falou nada, né? Não falava nada. Josi começou a falar em separação e chegou a dizer para essa amiga, que prefere não ser identificada, que sairia de casa. A mudança estava programada para 1 semana após o crime. Ela já estava falando que ia se separar dele, porque ele já estava com umas atitudes diferentes com ela, né? Tava já querendo bater nela, agredir ela. Uma casa onde vivia uma família feliz, um casal apaixonado. Essa era a imagem que Hélio e Josi passavam para todos que conheciam o casal. Gente que ficou surpreendida ao saber do assassinato. Naquele domingo, os dois saíram da casa, agora ocupada por uma outra família. Desceram por essas escadas, passaram por esse portão juntos para ir numa festa de uma amiga dos dois em comum. Saíram daqui brigados. Foram até a festa e voltaram rapidamente. Voltaram brigando. Entraram na casa e lá na cozinha tiveram a última discussão. O Hélio ligou para os parentes dele e contou por telefone o que tinha feito. Depois de dar sua explicação, Hélio desapareceu. Josi foi encontrada morta na cozinha de casa, espaço preferido da jovem, que sempre fazia almoços para a família e para os amigos. Os motivos das discussões entre o casal eram ciúmes e brigas de Hélio com a filha mais velha de Josi, uma garota de 12 anos. É que ele ameaçava muito ela, ameaçava eu. Aí eu já sabia que ia acontecer alguma coisa lá. A gota d'água aconteceu na festa de aniversário no domingo à noite. Ali pesou o ciúme. Apesar de terem brigado naquele dia, os dois saíram juntos de casa, passaram por aqui, foram vistos por pessoas que estavam na calçada, em direção à casa do aniversário, casa de uma amiga deles, a poucos metros de distância. É essa casa aqui nesse portão. Os dois chegaram, se apresentaram, cumprimentaram a aniversariante, parecia tudo bem, até que algo chamou a atenção de quem estava lá dentro. A Josi ficou na festa, o Hélio veio aqui para a calçada e ficou encostado bem aqui nessa árvore. Parecia inquieto com alguma coisa, estava falando ao celular por mensagens durante um bom tempo, até que chamou um amigo para pedir um favor, que chamasse a Josi na festa para que os dois pudessem ir embora para casa. Esse amigo foi lá dentro, chamou a Josi e ela atendeu esse pedido. Se juntou ao marido aqui de fora e os dois foram embora para casa. Aqui da rua a gente consegue ver a casa dos dois, onde eles moravam. Aqui do outro lado, olha só como é perto. Daqui, olha, aquela casa ali da esquina, aquela casa vermelha lá na esquina. Foram embora. De lá, a Josi não saiu mais. As pessoas que estavam na festa foram ver o que tinha acontecido. A
acabou a festa, começou um desespero para esses amigos e também para a família da Josi. Pessoas que estavam na festa dizem que Hélio ficou muito nervoso ao ver 2 convidados conversando com Josi. Ele se irritou, desceu e deu um chute nela, por causa que tinha o meu ex-cunhado e o cunhado do meu ex-cunhado aqui na festa. Tomado por ciúmes, ele levou a mulher para casa e encerrou a história dos 2. Peguei o carro lá, que eu cheguei na esquina, que eu vi aquele monte de gente, eu falei, nossa. Aí eu não tive reação nenhuma, eu sentei lá no meio da rua, lá, fiquei lá conversando comigo mesmo, falei, e agora? O enterro de Josi foi marcado por muita revolta e dor da família, que agora cuida das 2 filhas dela no interior de Minas Gerais. O pai das crianças morreu quando elas ainda eram bebês. Hélio é o principal suspeito do crime, o homem que tornou o caso de amor em caso de polícia. Deixa eu dizer uma coisa, porque parece que o mundo, que a gente vai ter que saltar do mundo. Chega a informação de um grande tremor de terra no sul do Japão, a mais de 7 graus da escala Richter. 7 graus da escala Richter, para ter uma noção, ela passa de 7, aí vai 7,1, 7,2, tem uma escalinha. 9 é a destruição total. 7 pontos é um abalo considerável. Não se tem imagens ainda e não se sabe se há mortes ou não. Estou dizendo o que diz as agências internacionais nesse momento, há alerta de um possível tsunami. Só estou dizendo, a informação acaba de chegar na França. Na França, o jogo ainda estava transcorrendo entre Alemanha e França. Quando, agora já se sabe o número, 3 homens-bombas colocaram artefatos em 4 pontos ao redor do estádio Nacional. Estádio Nacional de França. E aí, resumo, 18 mortos. Acaba de me chegar a informação de que um teatro, não se sabe o nome ainda, em Paris, tem reféns na mão o Teatro Bataclan. Boulevard Bataclan, o Boulevard... Como é o nome do Boulevard que eu não lembro? O que eu me lembro, é perto do... Boulevard Voltaire, exatamente. Bataclan, no Boulevard Voltaire, 60 pessoas são mantidas reféns. Você vai vendo as imagens, essas são as imagens do teatro. Está tudo cercado pela polícia. A informação de 60 pessoas, nesse momento, sendo feitas reféns no Teatro Bataclan, no Boulevard Voltaire, em Paris. 60 pessoas, 18 foram mortas em 4 ataques simultâneos por bomba e um atirador que entrou num restaurante cambojano, próximo também ao Estádio Nacional de França, e esse homem portava uma metralhadora russa Kalashnikov e saiu atirando. Não se tem ainda a ideia dos 18 mortos, se só no ataque ao restaurante ou nas 2 coisas, nas 4 explosões e no ataque ao restaurante cambojano. 60 pessoas, segundo informações das agências internacionais, estão sendo mantidas nesse momento reféns, em mais uma ação terrorista simultânea. Vou repetir, as informações estão chegando preliminarmente, ainda
as agências vão colocando, mas as próprias agências vão corrigindo as informações, porque foi de uma hora para outra, obviamente, né? No dia em que Alemanha e França disputavam uma partida de futebol. O presidente da França, François Hollande, no momento da primeira explosão, foi retirado pela segurança do estádio, porque a segurança imaginou que poderiam ter também bombas colocadas no estádio. Nós vamos dando as informações conforme elas vão chegando. 60 pessoas, que você repara, está tudo bloqueado nesse momento. A polícia vem mantendo a área cercada, repara os policiais se protegendo, e 60 pessoas estariam nesse momento reféns. O jogo Alemanha e França acabou e a polícia não está deixando os torcedores saírem do estádio com medo de que possa, né, ter algum tipo de explosão com retardo exatamente na expectativa da saída para causar uma tragédia ainda maior. Não está, pelo menos até agora, o homem que atacou o restaurante cambojano perto do Estádio Nacional de França. O estádio fica ao norte de Paris, numa região conhecida como Saint-Denis. O que ocorre? Conhecida não, de nome Saint-Denis. O que ocorre ali? Esse homem não foi ele que portava uma metralhadora russa, Kalashnikov, entrou atirando. Não se sabe ainda que identidade ele tem, se foi preso, se houve troca de tiros. Tudo o que está acontecendo vai chegando nesse momento. Repito a informação, o jogo entre Alemanha e França terminou e as autoridades francesas estão mantendo os torcedores no estádio com medo de uma tragédia ainda maior. Tragédia que já fez 18 mortos, não se tem ainda o número inicial, era de 7 feridos, mas nós ainda, né, de repente, a primeira informação era a informação de 7 mortos. Em menos de 15 minutos, os 7 mortos já subiram, né, o número já subiu para 18. Feridos inicialmente eram 7. Agora, as agências de notícia suspenderam a informação sobre feridos porque não se tem a mais vaga ideia. Era mais ou menos a hora, já era noite em Paris, né? Já era noite em Paris quando o jogo já transcorria, quando as bombas começaram a explodir. Moradores da região, testemunhas, viram 3 homens passando pelo local e daí vem a desconfiança das testemunhas que aqueles 3 homens... Me bota a CNN no preview, por favor. Muito obrigado. Para você ter uma ideia, agora são 11h06 da noite em Paris. Em Paris, a imagem que você está vendo é um cerco porque também... Olha, foi tudo sincronizado, né? Porque no Bataclan, né, que é um teatro que fica no Boulevard Voltaire, o que ocorre? Pessoas vão sendo mantidas reféns. Então vamos pensar, um homem sai atirando no restaurante com uma metralhadora.
4 explosões são ouvidas e confirmadas nesse momento. Um teatro, essa é a informação de agora, pessoas vão sendo mantidas reféns. Resumo, é um ataque terrorista, né, em princípio, coordenado em vários pontos, mas principalmente, e é isso que assustou todo o sistema de segurança que cuida do presidente François Hollande, toda a segurança imaginou que poderiam ter bombas também no estádio. Por isso, o presidente foi retirado e os torcedores, até ainda há pouco, iam sendo mantidos no estádio para que evitasse qualquer outra tragédia diante de uma tragédia, numa noite de ataques a um dos pontos turísticos mais lindos desse mundo, que é Paris. Era uma coisa... E do nada que eu quero dizer o seguinte, nos últimos tempos não se falava disso, né? Não vinha se falando, não se sentia, segundo as autoridades francesas, não havia o menor sinal, segundo as autoridades, né, do setor de inteligência francês, eles não tinham detectado absolutamente nenhum sinal. Olha aqui, eu vou direto ao vivo com o repórter André Tal, que está lá acompanhando, e agora nós conseguimos uma conexão com o repórter André Tal, que tem mais informações agora, muito mais checadas, porque ele tomou a frente da cobertura no local. André. Olha, Marcelo, situação de muita tensão em Paris, porque são vários atentados simultâneos. Chega a notícia de que pelo menos 60 pessoas teriam sido feitas reféns num centro de arte em Paris. Também há relatos de pelo menos 10 mortos em um restaurante de culinária de Camboja e explosões perto do estádio de... Nós temos. Inclusive o presidente François Hollande estava no local e sido levado para um local seguro depois das explosões. A polícia da França completamente em alerta, preocupada com essa situação, para saber exatamente o que está acontecendo. Os relatos chegam a todo momento e a maior preocupação nesse momento é o sequestro de pelo menos 60 pessoas num centro de artes em Paris. Marcelo. Você vai vendo, vão chegando as informações, 60 pessoas mantidas reféns na mão de terroristas num teatro. Nós não sabemos ainda se já começou alguma negociação. Não sabemos, nesse momento, se os terroristas que mantêm, segundo as agências de notícias e segundo agora o nosso André Tal, se esses terroristas já fizeram alguma exigência, se já pediram alguma coisa ao governo francês. Nesse momento, Paris, as autoridades vão pedindo para que as pessoas na Cidade Luz, que as pessoas tentem se manter em casa, evitem sair, inclusive em relação a transportes públicos, tudo, na verdade, o que as autoridades pedem é que as pessoas se mantenham em casa, porque não se sabe exatamente até que ponto, né, podem haver novas bombas, podem haver novos atentados. Eu vou voltar direto com o repórter André Tal. André.
Olha, Marcelo, agora já se falam em 26 mortos nos tiroteios que aconteceram no centro de Paris. A gente lembra que em janeiro houve um grande ataque terrorista, uma sequência de ataques terroristas também em Paris, primeiro na revista Charlie Hebdo e depois policiais que foram alvejados no meio da rua e na sequência um restaurante de comida kasher judaica, também houve um sequestro e vários mortos. Então a gente tem a situação agora que se repete e o que acontece é que justo hoje um dos terroristas mais procurados do grupo Estado Islâmico teria sido alvejado por um bombardeio americano na Síria. Ele se chama Jihad John, é um britânico de origem do Kuwait, que é o homem que aparece decapitando pessoas em vários vídeos divulgados pelo esse grupo Estado Islâmico. E pode ser, especula-se que essa possa ser uma retaliação no coração da Europa a esse ataque a um dos líderes do grupo terrorista Estado Islâmico. A gente tem tiroteios, bombas em volta no entorno do estádio da França, onde jogavam, naquele momento, as seleções da França e da Alemanha, inclusive com a presença do presidente francês François Hollande, que foi levado para o Ministério do Interior, numa operação de extrema urgência de segurança total, Marcelo. Os fatos estão sendo elucidados a todo momento, as informações chegam, a gente sabe que já foram pelo menos 3 áreas atacadas nesses atentados terroristas no coração de Paris. Aqui em Londres também existe uma preocupação muito grande, porque a polícia diz que nunca na história tantos atentados foram evitados como nesse momento. São muitos jihadistas, extremistas, que viajam para a Síria e para o Iraque para lutar com o grupo Estado Islâmico e retornam tanto para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra, dispostos a realizar ataques. Então, essa é a situação que se desenrola nesse momento, 26 mortos, 3 explosões nos arredores do estádio da França, 11 mortos no restaurante de culinária de Camboja, 15 mortos no teatro Bataclan, onde estão reféns, se falam em pelo menos 60 reféns, Marcelo. Olha aqui, vocês vão tendo, eu e você vamos tendo informações com o André Tal, me corta na CNN. Corta na CNN, você vai vendo jogadores da seleção francesa, o público vai sendo mantido dentro do estádio, o número que começou com 7 mortos, subiu para 18 e já estão... Esse número já está em 40. Eu dizia que as autoridades francesas não tinham detectado nenhum movimento terrorista quando o nosso André Tal relembrou muito bem que tinha me escapado na rapidez da informação dos ataques realmente ao jornal Charlie Hebdo e também no restaurante Kasher, que também o restaurante Kasher, onde também outro ataque terrorista com outros mortos. Você vai vendo o estádio, os torcedores não saem, jogadores não saem, todos continuam dentro do estádio por uma questão de segurança. 40 mortos. E esse número, segundo as agências, é um número não confirmado ainda no sentido total. Podem haver outros mortos. Resumo, para que a gente consiga entender a dimensão, de repente, a França e a Alemanha jogavam onde um homem entra no restaurante cambojano, próximo ao estádio que eu e você estamos vendo, e de repente entra e mata dentro do restaurante 10 pessoas. Em seguida, há 4 explosões perto do Estádio Nacional da França, e nessas explosões
no momento em que se tem a informação do ataque a tiros, né, dentro do restaurante, imediatamente uma explosão, o presidente francês é retirado. E agora você vê um movimento no Teatro Bataclan, onde 60 pessoas são mantidas reféns, 15 mortos já estão registrados, segundo as primeiras informações. Resumo, uma tragédia total em Paris. Corta para mim. E também, só para falar para você que está chegando Cidade Alerta, eu desejo uma boa noite. Só para lembrar, agora, algumas horas atrás, no Japão, houve um tremor de terra de 7,1 na escala Richter, que é, na verdade, um altíssimo poder de destruição e há, né, nesse momento, possibilidades de um tsunami. Também não chegaram ainda imagens do Japão, mas já chega. Eu já volto com mais informações. Mostrei eu aqui, eu não sei se você lembra, o professor de Educação Física e empresário Felipe e a namorada dele, Ellen. E eles, bandidos, entraram na casa, os pais dele estavam no térreo, os bandidos subiram, roubaram um cofre onde tinha 10 mil reais, isso eu lembro bem. Os dois foram tirados de casa e ele foi morto e Ellen, foi jogada mais na frente pelos bandidos, deixada. Eu a comentei aqui, eu digo, mas por que os criminosos a deixariam, né? Se ela é uma testemunha do crime. Essa história não está me cheirando bem. Está gravado. Se tiver dúvida, é só pedir, porque tá lá. Eu disse, pô, tem alguma coisa errada nisso. Pois bem, resumo. 2 bandidos que fizeram o crime foram mortos. Mais um foi preso. Adivinha o que o bandido falou? Eu disse, mas essa mulher não sofreu nada, por que a deixariam como testemunha? O bandido disse que Ellen foi quem planejou todo o crime. Resumo, a polícia foi e a prendeu. Ela disse que estava com medo de que o namorado a deixasse. Põe no Cidade. Para a polícia não restam dúvidas. Ellen Cury, de 23 anos, é a responsável pela morte de Felipe Lavina. Ellen e Felipe namoravam há 1 ano e 4 meses. Nas redes sociais, o casal expunha fotos de viagens e juras de amor. Parecia que estavam em lua de mel, mas, intimamente, a realidade era bem diferente. Com medo que o relacionamento não fosse dar certo, Ellen colocou em prática um plano ousado e arriscado e planejou a morte do namorado. O objetivo dela, segundo as investigações, era, logo após o crime, entrar na justiça pelo reconhecimento de uma união estável e, assim, brigar por parte da herança da vítima. O plano, então, foi executado 1 semana após a reconciliação do casal, na manhã do dia 25 de outubro. Era um domingo, por volta das 5 horas da manhã. Um dos suspeitos ficou em um carro do lado de fora da residência. Enquanto isso, 3 criminosos entraram encapuzados na casa de Felipe. Eles subiram até o quarto do rapaz, roubaram celulares e 10 mil reais que estavam dentro de um cofre. Em seguida, colocaram o casal dentro do carro do irmão de Felipe e seguiram para o município vizinho de Nova Iguaçu. Em uma rua deserta, executaram o rapaz. A jovem foi liberada em seguida. Ela teria dito à polícia que levou 3 coronhadas. Mas note, no enterro da vítima, no dia seguinte ao crime, não há indícios de ferimentos na cabeça da suspeita, que chora desesperada. O detalhe chamou a atenção da polícia. Além da simulação dos ferimentos, o fato da perícia não encontrar sinais de arrombamentos nas portas da casa também causou estranheza aos policiais, assim como a certeza que os criminosos tinham da localização do cofre e da quantia do dinheiro. Todos os indícios apontavam para Ellen, mas a polícia ainda precisava montar o quebra-cabeças.
faltava uma peça que só foi encontrada no depoimento de um adolescente apreendido uma semana após a morte de Felipe. Ele confessou a participação no crime e apontou Ellen como a mandante de toda a ação. Ellen foi presa durante depoimento na divisão de homicídios da Baixada Fluminense na noite de quinta-feira, para a surpresa da mãe de Felipe. Muito triste mesmo. Uma pessoa que está ali junto com a gente. Ellen vai ser transferida para o complexo penitenciário de Jericinó. O menor apreendido cumpre medidas socioeducativas numa unidade do Degase. Dos outros 3 envolvidos, 2 foram assassinados. Os corpos foram localizados e identificados 2 semanas atrás, mas ainda resta um suspeito, que já é considerado pela polícia como foragido. A identidade do criminoso não foi revelada. Por enquanto, todos os envolvidos foram indiciados por latrocínio, que é roubo seguido de morte. Felipe Lavina tinha 27 anos, era sócio de 2 academias, uma delas em Queimados, que fica próxima à casa onde o empresário morava. O rapaz, que adorava praticar esportes e cuidar do corpo, tinha um filho de 9 anos. Meu filho não perdeu um pai, meu filho perdeu o melhor amigo dele. O meu filho perdeu uma pessoa maravilhosa, um pai dedicado. Tiraram tudo que meu filho mais amava. Felipe estudava marketing e fazia um curso para ser piloto de helicóptero. O homem, isso aqui estava na cara, né? Essa era fácil de matar. Vai. Esse aqui foi o pai que foi denunciá-lo. Quando a polícia o prende, encontra com ele uma lista. Uma lista com 60 nomes. Sabe para quê? Ele ia matar os 60. Quando o pai se deu conta, o pai foi e o entregou à polícia. Põe no Cidade. O homem que tem medo de mostrar o rosto estava marcado para morrer. Porque ele chegou logo com um papel, sabe? Com vários nomes. Aí mostrou o nome. O nome estava nesse papel? Todos os nomes. Ele seria a próxima vítima de Paulo Júnior, de 24 anos. O nome do rapaz foi encontrado numa lista. Uma lista com mais de 60 nomes. Todos seriam mortos por Paulinho, como era conhecido. Tinha um moleque de 9 anos na lista, menorzinho, moreninho. Tinha nem maldade com o moleque. Se eu olhava assim, serem, ele tinha maldade com o moleque. Mas eu acho que ele é mais que louco, ele é um psicopata. Preste atenção no relato desta mulher, desta mãe que não quer mostrar o rosto. Ela tem medo, mas o filho dela, dias atrás, só não morreu porque ela, junto com a mãe, conseguiram interferir. O Paulinho foi na casa dela, armado, para tentar matar o filho desta mulher. Foi isso, né, mãe? Foi, ele foi na minha casa armado, eu não estava em casa, minha mãe estava. Minha mãe conseguiu segurar meu filho dentro de casa para não sair para fora e ele armado mandando que abrisse o portão para ele entrar para matar meu filho. Nessa lista de ontem, o próprio polícia falou que viu o nome do meu filho lá, dele, do meu sobrinho, todo mundo lá na lista, até um menino, inclusive um menino de 7 anos. Paulinho é um criminoso temido da zona leste de São Paulo. Ele foi denunciado pelo próprio pai, depois de desconfiar que algo de errado estava acontecendo em casa. O assassino morava nos fundos desta casa. Aqui mora o pai, a mãe dele. Ele morava nos fundos em um quarto separado por conta desse problema psicológico que ele tinha. E o pai começou a ver que tinha algo estranho depois que o filho não saiu mais do quarto. Ele não foi jantar, não foi mexer no computador como era de costume. O pai tentou descer e ver o que estava acontecendo. O filho proibiu do pai se aproximar do quarto. No outro dia, o pai do Paulo, que é o assassino, saiu por esta porta junto com a esposa para levar ela até o trabalho, mas ele, inconformado, ele já prevendo que algo estava acontecendo, resolveu voltar acompanhado de outros 2 amigos que ficaram aqui na frente, porque o pai do Paulo tinha medo, porque o Paulo ele é muito agressivo por conta desses problemas psicológicos. O pai entrou por esta porta, foi até o quarto do filho, o filho não deixou ele entrar, disse que se o pai tentasse entrar, iria matá-lo. O pai chegou a ver o filho com uma espécie de maçarico em mãos, 2 facas perto dele. Aí quando eu cheguei na porta da lavanderia, assim, que eu saí pra lavanderia, dá um monte de faca, né? Ele falou assim, aqui você não vai entrar, não. Eu falei, vou entrar sim. Mas eu vi um monte de faca, eu peguei e recuei, né? Falei, se eu mato alguém, ele vai me matar também pra fazer queima de arquivo, né? E o pai não estava errado. Quando os policiais entraram na casa, logo se depararam com este buraco. Dentro, havia o corpo de um homem. O corpo encontrado dentro da casa é de Alexandre Felipe, um jovem de 22 anos. Olha só que detalhe dessa história.
A casa do assassino é aquela. Agora, a casa onde o Felipe, a vítima, Alexandre Felipe, morava, fica ali, ó, naqueles blocos, naqueles prédios, bem pertinho da casa onde tudo aconteceu. E outro detalhe é o seguinte, os dois eram amigos, viviam juntos aqui na rua, andando para cima e para baixo, para tudo quanto é lado. A vizinhança ainda não consegue entender o que aconteceu. O que ele fez é muito cruel. Matar uma pessoa inocente que ia na casa dele, normal, que chamava de parceiro, amigo, né? Foi e matou. Além de ter enterrado o corpo, o suspeito queimou as roupas que Alexandre vestia para não deixar pistas. A lista com o nome das próximas vítimas só foi encontrada pela polícia depois da denúncia do pai. Ele amedronta todo mundo, ele bota a arma na cara de todo mundo, ele faz o que quer e para ele não tem justiça. Paulo Júnior foi preso. Na delegacia ele confessou assassinato. Veja que ele parece não se importar com a morte do amigo e nem com a lista, com os nomes das próximas vítimas. Ele olha para a nossa câmera e sorri. Bastante violento. Inclusive não demonstrou nenhum tipo de arrependimento em relação ao crime. Pessoa bem fria mesmo. Na casa do bandido, a polícia encontrou um revólver, 2 facas, munição e livros sobre serial killers ou assassinos em série. Mas para esse vizinho, Paulinho não aparentava ser um criminoso. Aqui na rua, para nós aqui, não apresentava nada não. Aqui era de boa ele. Para mim ele era de boa. Mas Paulinho é um criminoso. Aos 17 anos, ele foi preso também por assassinato. Na época, Paulinho foi internado na Fundação Casa, mas saiu e voltou a atacar. A família acredita que Paulinho tenha feito mais vítimas e a polícia não descarta esta possibilidade. Nesta mata, que é onde nós estamos, foram encontrados 2 corpos. Uma mata que fica bem perto da casa de onde Paulinho morava. As vítimas foram assassinadas a tiros. A arma usada nesses crimes foi um revólver calibre 32, uma arma semelhante à que foi encontrada na casa de Paulinho. Paulinho foi diagnosticado com esquizofrenia. Por causa da doença, a justiça vai decidir se ele é capaz de responder pelos atos, se vai ficar preso em um presídio comum ou se vai para uma clínica psiquiátrica. O pai diz que está com o coração partido. Defende que o filho continue preso. Ele não pode nunca mais sair na rua. Porque eu não aceito isso, eu não coloquei um filho no mundo para sair matando os outros. Coitado. Mas se esse tá preso, virou Edu, aqui é diferente, esse está foragido. Luciene tem uma vida linda. Naquele dia, ela veio morar em São Paulo. E aí, uma amiga diz para ela, vamos sair, vamos passear, eu vou com meu marido, você vai junto. Ela conhece José. José imediatamente quer sapequear com Luciene. E ela diz não. Ele então toma uma decisão. Mas a história começa assim. Alô? O telefone toca e Luciene atende. Do outro lado da linha está Ângela. Ela convida a amiga para uma festa. Tá bom, Ângela. Eu vou. Tá. Beijo. Como está grávida de 2 meses, Luciene fica na dúvida. Mas quando lembra que foi abandonada pelo pai da criança, decide aceitar o convite. Ângela passa em casa e dá uma carona para a amiga. Então vamos lá para essa balada aí que hoje à noite é uma criança. Quando chegam na festa, Ângela apresenta a Luciene para os amigos. Chegou finalmente. De longe, José bate o olho e fica interessado na moça. A festa vai rolando e a bebida acabando. José é daqueles que não larga o copo. Ângela e o namorado percebem que Luciene e José estão se engraçando. A amiga então chama a Luciene e avisa. Deixa eu te falar, viu? Olha, diz que esse cara aí, quando ele bebe, ó, ele fica meio agressivo, hein? A moça fica assustada e decide ir embora. Outro dia a gente se encontra aí. Mas quando começa a se despedir dos amigos, José aparece. Luciane e a amiga Ângela tentam disfarçar. Dizem que tem um compromisso, mas ele fica furioso. Calma aí. Não. Peraí, ó. A gente tem compromisso. Não, vem comigo. Vamos ficar pra próxima. José vai para a rua e fica escondido.
Quando Luciene sai, ele aparece. Luciene, não faz de otário não, viu? Depois de agredi-la, José mata a Luciene. Ângela sai da festa e vê a amiga caída na rua. Um pouco mais à frente, José já está fugindo. Numa festa de domingo, um homem violento tirou a vida dessa jovem, que só pensava no bebê que estava esperando de um novo relacionamento. Ela estava tão feliz com a gravidez. Estava muito feliz. Ela já estava comprando até a roupinha do neném já. Aí eu peguei a roupinha, dei tudo pra quem precisava, né? Aí ela estava até comprando a roupinha do neném já. Ela falou, mãe, esse daqui é um enxoval do meu filho. Luciene foi morta em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde mora uma amiga dela. O assassino, segundo a polícia, é José. As testemunhas dizem que ele tentou ficar com Luciene à força. Ela não quis e acabou assassinada. No dia do crime, a Luciene ouviu uma pessoa gritar por seu nome daqui de baixo. Era uma amiga, Ângela, que veio chamá-la para almoçarem juntas. A Luciene aceitou o convite, se arrumou em casa e desceu as escadas apressadamente. Do alto, da janela do apartamento, a mãe da Luciene viu a filha indo embora, pela última vez, indo para uma festa onde acabaria morta. As horas passaram e nada de Luciene aparecer. Minha filha estava irreconhecível. Ela estava parecendo um monstro na fotografia. Como que a senhora se sentiu? Nossa, me senti muito mal. A vontade que eu tinha era de pegar essa mulher, porque foi a mulher que levou minha filha para morrer. Naquele domingo, acontecia uma festa entre amigos. Luciene e Ângela, marido da Ângela, Mário, e um amigo dele, José, o assassino, que também morava aqui, até ajudava a pagar o aluguel. A família da Luciene desconhece qualquer relação amorosa entre ela e o assassino. Mas pessoas que moram por aqui dizem que havia sim uma relação amorosa entre os dois. No dia do crime, a Ângela disse para a polícia que não conseguiu ajudar a amiga porque ficou com medo de ser atingida também. O marido dela, o Mário, disse que tinha acabado de sair para comprar cigarro e não viu o que aconteceu. O assassino, após o crime, fugiu. E os moradores, desde então, só aparecem na casa de vez em quando. Entram e saem rapidamente. Os vizinhos lembram de ver Luciene frequentando a casa há vários meses. José, que já tinha passagem por roubo e tráfico, está foragido. Tinha saído da cadeia havia só 2 meses quando matou Luciene. Solto, deixa a dor dessa mãe ainda pior. Eu não aguento ficar dentro de casa, eu saio mais, eu procuro sair, que em todo canto da casa, para mim, eu estou vendo ela. É muito triste. Toda a família está assistindo ao Cidade Alerta. Agora pode deixar as crianças na sala, todo mundo, porque é hora da novela da família brasileira, Os 10 Mandamentos. Tchau, minha gente. Fique com Deus. Um forte abraço. Amanhã nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Boa noite.